Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa da Benedita FM que não precisa de pendões para pendurar opiniões. Comigo em estúdio estão os convidados habituais Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Ralheiro. Hoje vamos ficar pela nossa área de conforto para nos focarmos na Vila Beneditense. Começamos por analisar o associativismo que caracteriza o espírito da nossa comunidade. Por cá existem associações que não só dinamizam a nossa região, como promovem e unem a população à nossa diáspora em torno de uma causa comum, seja ela solidária, clubística ou cultural. Mas será que o seu esforço é realmente recompensado? Mais logo, vamos ainda falar sobre o comércio local. Numa altura em que já se vive o espírito natalício, a Junta de Freguesia da Benedita retomou mais um Natal na Benedita com o objetivo de dinamizar o centro da vila e o nosso comércio. Apesar disso, as grandes superfícies continuam a fazer sombra aos pequenos negócios. Então, como é que podemos impulsionar o comércio local da Benedita? Queremos saber a sua opinião. Procure o Paradoxo Local no Facebook ou no Instagram, escreva-nos uma mensagem e participe no debate de hoje. Para já, vamos prosseguir, como habitual, com o nosso destacável. Hoje abrimos os destaques da semana com o tema do José, que observa, numa perspectiva mais generalizada, a paz em 2024, não é assim? Sim. Boa noite aos palestrantes, aos outros, e eu, não é palestrantes que dizem, assim, pá, não interessa, e eu sou jornalista, então, ok. Portanto, eu jornalista, deixe-me só aqui fazer uma retificação, eu não sou não jornalista. Não tem carteira, já percebi, não tem carteira, é isso. Mas sou moderador, sim, e os colegas de painel. Portanto, assim, no campo filosófico, social e político, a paz está associada a condições que promovem o bem-estar, a segurança e a justiça. Alguns dos elementos centrais do conceito de paz inclui: fala-se em paz negativa, foca apenas na ausência de violência direta ou guerra, sem necessariamente abordar as causas subjacentes ao conflito. Paz positiva refere-se à criação de sistemas e estruturas que promovem a equidade, direitos humanos e oportunidades, abordando fatores como a desigualdade, a opressão e a injustiça. Pronto, o que eu quero dizer aqui é que falta paz. Falta paz entre os países, falta paz entre as pessoas, falta paz nas famílias, falta paz nos casamentos, falta paz na sociedade em geral, falta paz nas organizações, nas autarquias provavelmente, no governo, essa gente toda a ver o que está a passar neste momento é conflitos, é uma coisa, as pessoas não estão bem. Ou seja, é dito que portugueses são dos, mais de 50% de portugueses tomam ansiolíticos, somos os países mais consumidores de ansiolíticos da Europa. E, portanto, este problema, isto depois tem estas réplicas todas. Se você não tem ambiente familiar, é mais difícil ser um bom aluno. Se não tem paz nas empresas, não tem relações tóxicas com os chefes ou com patrões, tem uma vida difícil. Eu, infelizmente, arrisco dizer que 60% a 70% das pessoas não têm paz pessoal, não tem paz na sua vida privada. E esta alerta que eu deixava de gostar aqui, temos pena da guerra da Ucrânia, temos pena e lamentamos a guerra do Hamas e da Turquia, ou na Turquia, no Médio Oriente. É lamentável, não se percebe. Aos dias de hoje, à cultura de hoje, à filosofia de hoje, aos filósofos, é inexplicável. A guerra não tem explicação. Não tem explicação racional, por muito que se tente. E pronto, deixar e nas famílias, que é importante, e nas empresas, nas organizações, paz aos homens de boa vontade e às mulheres também. O Nuno traz-nos uma notícia da revista Visão que dá destaque ao mistério do cancro antes dos 50 anos. Um mistério que pode gerar alguma revolta, não é verdade? Sim, antes de mais, boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e a quem nos escuta lá em casa e também a todos os nossos ouvintes que estão além fronteiras, cada vez mais me vão dizendo que vão ouvindo e isso escuto isso com agrado e é sinal que o programa está a crescer a nível de ouvintes. Relativamente ao tema que eu trago cá, é um tema realmente que é preocupante, porque eu estou aqui antes dos 50, a Sandra também está, o Diogo também está. Realmente isto são notícias destas que nos fazem pensar seriamente quais é que são as causas, quais é que são as condições que possam gerar que possam criar ou proporcionar que se desenvolva estas doenças oncológicas antes dos 50, porque normalmente a idade
costuma-se dizer que a idade tudo leva e tudo traz, não é? E o que é certo é que realmente antes dos 50 era uma idade que eu próprio estava afastado dela e achava que era longínqua, mas hoje já estou em cima dessa idade e sinto que realmente há determinadas doenças ou patologias que vamos tendo que são naturais pela idade. Pronto. Realmente aqui o fator oncológico é que é determinante para realmente as pessoas terem algum medo e algum receio do que é que aí vem. Mas uma das vantagens que nós vemos é o outro lado, que também a nível do desenvolvimento da medicina e do desenvolvimento das técnicas também vão criando condições que realmente as pessoas haja mais histórias de vida que vão conseguindo superar este tipo de doença que continua a ser muito misteriosa. Eu faço aqui uma pequena lembrança que nós todos passamos pelo Covid, estamos todos ainda conscientes do que é que foi o Covid, vimos o que é que foi o mundo inteiro unir-se à volta do Covid no sentido de resolver um problema que era comum a todos e era de desconhecimento total, mas vimos o mundo unido a tentar encontrar uma vacina rápida e a encontrar um mecanismo rápido para que realmente não houvesse tantas mazelas ou tantas mortes relacionadas com o Covid. E com o cancro, toda a vida se ouviu falar no cancro e continua, e ao que parece realmente as pessoas não, eu chamo a atenção e apelo à comunidade científica, aos investigadores, aos médicos, aos engenheiros informáticos, que eles próprios criam as máquinas e alguns mecanismos possam vir a resolver isto. Agora, ainda hoje por acaso vinha no carro e vinha a escutar que realmente vem algo motivador e que pelo menos que venha a dar esperança a este tipo de situação, que é realmente a IA, a inteligência artificial, em que alguém dizia que com a inteligência artificial vai ser possível a indústria farmacêutica, os próprios hospitais, criar condições de que cada caso é um caso em que a própria inteligência artificial vai registando e analisando a capacidade de cada corpo humano e de cada ADN de cada pessoa, que consiga ou não ter alguns tratamentos. E para resumir, e vou-me passar já a palavra, é assim, aquilo que eu sinto neste momento, eu também, como empresa e como parte pessoal, também já fui dador e apoiante da Liga Portuguesa contra o Cancro, e o sentimento que existe é que realmente nós estamos a ajudar quem tem o cancro. E aqueles que não têm o cancro não têm o direito de ser ajudados também, no sentido de perceber quais é que são as causas do cancro. Pronto, eu dou um exemplo de uma amiga próxima que na altura teve um problema oncológico, que foi entrou num hospital em Lisboa, não sei especificar qual é que foi, mas o que é certo é que quando ela disse onde é que vinha, que era da Benedita, a médica teve a reação de que dessa zona do país vêm tantas pessoas para aqui com esse problema. Portanto, a pergunta que eu faço é o porquê que as nossas instituições locais, a Câmara Municipal, o posto médico, o sistema de saúde, não tenta perceber até que ponto é que esta profissional de saúde, que era médica, diz uma conversa destas e não há um sentimento de temos que perceber o que é que está a acontecer, se é água, se é os moinhos da serra, se o que quer que seja, mas o que é certo é que temos que perceber realmente. Agora, eu volto a dizer que se o Estado não quer perceber o porquê e de como as pessoas chegam a problemas ecológicos ou têm problemas oncológicos, mas não quer saber as causas, quer só tratar das consequências, eu acho que a Liga Portuguesa contra o Cancro e outras entidades privadas e sem fins lucrativos que existem devem se preocupar realmente com esta parte que se verifica que o Estado não se preocupa. E faz sentido, sim, nós doarmos para esta Liga Portuguesa contra o Cancro e outros organismos, no sentido de proteger quem ainda não ativa um cancro, porque toda a gente diz que nós todos temos células cancerígenas, uns evoluem e outros não, mas temos que perceber porquê. E fica o apelo. Para concluir esta semana, a Sandra destaca-nos uma notícia do jornal O Alcoa, que dá conta de um protocolo assinado para dar início a um novo projeto de saúde. Do que é que estamos mesmo aqui a falar, Sandra? Boa noite a todos. Eu decidi, por causa de um comentário do Nuno no último programa, eu desta vez decidi, eu vou fazer o esforço de procurar nos locais regionais e realmente esta notícia tinha que ser trazida, não é? Portanto, daquilo que eu consegui perceber, é um protocolo assinado entre a Cima-Oeste e a IMS, portanto uma faculdade da Universidade Nova de Lisboa,
para fazerem um programa no fundo aquilo é aquisição de dados sobre a saúde da população aqui no Oeste. Eu não vi lá bem ligação, portanto aquilo é a mesma faculdade que fez aquele mítico estudo da localização do novo hospital. Mas acho que aqui o interessante era pegar, ou seja, fazer aqui um revés, não é? Uma troca de momentos históricos. Primeiro este plano e depois o estudo da localização, porque a ser aquilo que está anunciado, e parece que aquilo vai ser portanto, vão tentar ir buscar o máximo de informação possível, claro que cumprindo todos os requisitos de privacidade, não é? Para que depois os programas de saúde e as políticas de saúde locais possam ser melhor adaptadas. Portanto, isso é valiosíssimo numa região, e ainda por cima numa região que quer aqui um novo hospital e que necessita de um novo hospital. Fizeram foi ao contrário. E é assim que fechamos o nosso destacável para passarmos ao nosso habitual serviço público. Em janeiro de 2018, o Jornal de Notícias citava o Instituto Nacional de Estatística para notar que, em Portugal, existiam cerca de 31 mil coletividades ligadas a diversos setores, como o desporto, a música, o teatro ou até mesmo a literatura. Mais interessante será dizer que a elas estavam associadas cerca de 5 milhões de pessoas. E como é que isto é possível? Basta pensarmos nos pais que, por intermédio dos filhos, acabam por criar um elo de ligação a estas associações. Os beneditenses sempre se caracterizaram como uma comunidade com um forte sentido de associativismo. Muito do que conhecemos hoje, como empresas de sucesso ou coletividades desportivas e culturais, são fruto desse mesmo espírito beneditense. Exemplos não faltam, mas também precisávamos de esticar o nosso tempo para os identificar a todos. Sem querer omitir nenhum, destaco apenas alguns. No desporto temos o Clube de Futebol ABCD, o Benedita Sport Clube Natação ou o CRP da Ribafria, que se tem destacado no ciclismo. Na cultura temos a Associação Terra Mágica das Lendas, a Associação de Ensino Artístico ADESO ou até o Grupo de Teatro Gamosinhos com um pé de fora, que além de promover um festival na Vila dedicado à arte da representação, já subiu a palcos internacionais. Na solidariedade podemos contar com as associações Benedita Solidária ou Sorriso Amigo, esta última que vai organizar mais uma recolha de alimentos este sábado, dia 7, nos supermercados Neomáquina e Intermarché. Em suma, podemos admitir que estas associações conseguem unir a população e a diáspora da Benedita em torno de uma causa comum, seja ela solidária, clubística ou cultural. No entanto, também atravessam dificuldades, entre as quais relacionadas com os seus espaços de atuação. Nuno, comece por si. Qual é que é a sua perspectiva de como as associações beneditenses têm contribuído para o desenvolvimento da vila e da união da comunidade? Sim, isto falar das associações, nós temos que recuar um bocadinho, porque o que o município de Alcobaça, que é a nossa sede de concelho, é que a Câmara Municipal, que é normalmente a primeira promotora dessa parte, não é do associativismo, mas é dessa parte, dessas áreas todas que tu falaste, do desporto. Ela tem que ser a primeira a promover o desporto. Era assim mesmo a própria Constituição diz que o Estado tem que promover o desporto e a parte cultural e a parte social nas populações. O Estado por si só entregou essa responsabilidade depois mais localmente a cada Câmara Municipal e por sua vez à freguesia. Nós na Benedita percebemos que realmente a Câmara Municipal há muitos anos abdicou de ser ela própria a fazer os investimentos iniciais e entregar toda a atividade e a iniciativa às associações e fomentando a criação de associações, seja ela de que áreas for. Nós estamos aqui na Benedita e uma das situações que todos nós hoje verificamos é que realmente não há infraestruturas públicas
teoricamente e tecnicamente públicas, para dar suporte a estas instituições todas e associações e coletividades que existem na Benedita. Cada uma trilhou, digamos, o seu caminho, embora a Câmara sempre com o apoio, e deu sempre o apoio a nível material, a nível institucional e mesmo a nível financeiro, porque realmente a Câmara de Alcobaça abdicou totalmente de fazer investimentos públicos. Nós já temos um pavilhão público, temos um investimento público a nível coletivo, que é as piscinas municipais, e lá está, piscinas municipais de Alcobaça. Porquê? Porque as piscinas por si só é uma infraestrutura que é quase impossível alguma coletividade isolada conseguir manter aquela infraestrutura, e realmente a Câmara teve que fazer aqui. Mas nós aqui na Benedita clamamos, entre aspas, por um pavilhão municipal que a Câmara não fez, tudo que ela e as passagens por todas as freguesias aqui à nossa volta. Agora, tendo em conta aqui realmente as coletividades e o associativismo que existe, a Benedita sempre trilhou o caminho de ser ela própria aqui os locais. Nós temos aqui o exemplo do Estornato e nunca ficámos à espera que o Estado viesse cá fazer algo. Fomos nós que demos sempre o primeiro passo, e depois o Estado veio sim reconhecer e veio dar o seu apoio, mas numa fase em que fomos nós, beneditenses, ou nossos antepassados no passado, que realmente puseram as mãos na massa, como costuma dizer, e deram seguimento a todas essas condições que hoje nós temos, e as nossas infraestruturas. Então, mas, por exemplo, as novas gerações acredita que vão ou que já estão a reconhecer o valor destas associações? Sim, claro que sim, mas voltamos só mais um bocadinho atrás. Não se podemos esquecer que há coisa de 10, 15 anos esta parte, todas as associações estavam moribundas, todas, sem exceção. Havia uma outra que tinha condições porque tinha um café aberto, ou tinha mas todas as outras estavam moribundas porque nem havia miúdos para praticar o desporto, não havia condições, os custos eram elevadíssimos e também não havia a massa crítica que era o conhecimento técnico. Nós não podemos esquecer que a Benedita começou no Estornato com um curso de desporto que gerou muitos professores de educação física formados, e eles próprios sentiam a necessidade de serem eles, muitos deles a ir bater às coletividades, a dizer, olha, sou formado em educação física disto e daquilo, podemos iniciar aqui uma secção. Era assim que funcionava. O CRP hoje é realmente o símbolo máximo da formação de futsal, mas ela teve esse problema. Só que, por sua vez, o CRP na altura tinha muitos miúdos que eram formados de cursos de desporto e queriam pôr em prática como segunda atividade, mas o que é certo é que hoje esta geração está a saber a tirar partido disso, e os próprios clubes também, e a própria Câmara também está a tirar partido, porque criou o sistema de incentivo ao desporto, que é o PEDIN, está-me aqui a faltar o nome técnico, mas pronto, ela própria distribui pelas coletividades ou pelas associações conforme o número de praticantes, o número de associados e o número de projetos que vão tendo, e acho que faz muito bem e deve continuar a fazê-lo aqui em qualquer parte do concelho. Agora, na Benedita por si só, os exemplos que tu falaste realmente mostram mais uma vez o quanto a Benedita não está à espera que as coisas aconteçam. Nós próprios damos o passo em frente, depois sim, quando precisamos, e porque realmente isto tem altos e baixos, e ao ciclo da vida é um bocado isso, a Câmara está aqui também para apoiar. Mas volto a frisar, hoje os miúdos têm condições brutalmente boas para que possam praticar, e nós vemos o nível de modalidades que existem hoje. O basquete é provavelmente a última modalidade a ser implementada. Eu próprio como dirigente de uma associação que na altura, ou seja, não fazia sentido estarmos a canabilizar mais, e eu fui sempre um adepto e defensor de que novas modalidades que viessem, como mesmo também para miúdas, o futebol, o handball feminino, o vôlei feminino, são modalidades que ainda não existem na nossa freguesia, mas ainda há espaço para elas, e acredito que o Estornato seja um grande motor de impulsionamento dessas modalidades, e que
que cada vez mais envolva mais pessoas e fixem cá o pessoal. Só uma parte, é que nós sofremos nós e o Conselho de Alcobaça sofre de uma situação complicada a nível de atração de jovens para praticar para as modalidades, por exemplo, o beneditense, por exemplo, o hóquei, que disputa uma modalidade em alta competição, que é na 2ª Divisão Nacional, ou seja, os miúdos são formados cá, têm formação e temos boas escolas de formação, chegam a cenas, vão estar para fora e já não têm forma nem recursos de vir jogar e de vir para cá. Eles ficam lá nas zonas onde vão estudar e isso cria dificuldades realmente aos clubes, a estes clubes sem universidade cá. Alcobaça, passando estes anos todos, continua a ser um polo universitário. Rio Maior, a Benedita tira um bocadinho partido disso. A Benedita tira partido porque a proximidade com o Rio Maior faz com que muitos estudantes do Rio Maior venham cá a exercer a modalidade no ABCD. É uma dessas modalidades que tem mais alunos a estudar no ensino superior em Rio Maior e que por sua vez estão cá perto. Mas nós estamos a usufruir de uma coisa que perdemos muito, porque a Benedita manda muitos estudantes para fora e depois não vêm praticar a modalidade e ficam lá. Sandra, parece-lhe que as nossas associações não têm conseguido atrair novos voluntários ou sócios, como dizia aqui o Nuno? Isso é uma pergunta um bocado difícil de responder para mim, não é? Porque eu acho que vão conseguindo, não é? Porque os miúdos querem, e os pais dos miúdos querem que os filhos façam alguma modalidade. Portanto, isso vai de alguma maneira mantendo. E eu acho que existem miúdos para as várias modalidades que felizmente, para a diversidade de modalidades que existe aqui na Benedita, não é? Não precisamos ter duas equipas de basquetebol de cada escalão, por exemplo, mas ter um clube de basquetebol que consiga manter, eu digo basquetebol porque eu fui jogadora de basquetebol em Rio Maior, eu sou um desses casos. Eu fui jogadora em Rio Maior, cheguei a ir a seleções distritais e nacionais e depois cá não ficou nada, não é? Cá não ficou nada. Mas eu acho que se consegue aquilo que eu noto, porque estive também um bocadinho envolvido ano passado no clube de basquetebol, não é? No Benedita Hoopers, é que há pais que conseguem ajudar em termos de depois, portanto, uma coisa são os miúdos e depois outra coisa é a parte técnica e a parte de apoio, não é? É muito à base de voluntariado. É muito à base de voluntariado. Por muito que se tente ser de outra forma, é difícil. Então, mas por isso, se as pessoas não tiverem esse espírito de voluntariado, não são obrigadas a tê-lo, não é difícil depois de se levar o projeto à frente. Até agora tem sido possível, porque vai existindo esse espírito aqui dentro da comunidade beneditense. Mas acha que seria viável as associações acabarem por colaborar entre si para tentarem atrair mais público? Mais voluntários ou sócios? Pois eu não sei, porque, por exemplo, são associações que têm desportos diferentes, não é? Ou se juntam todas num único clube que depois tem várias secções, porque são várias modalidades, mas isso acaba por ir dar mais ou menos ao mesmo. Mas, por exemplo, nós temos o CRP, que tem a modalidade não só do futsal, mas também, e depois também temos o futsal SCB. São coisas diferentes, provavelmente. Não, quer dizer, por exemplo, não são diferentes. Ambos têm o mesmo, a modalidade. E jogam aqui, no mesmo tipo de campeonatos? Jogam no mesmo campeonato também, mas é assim, o CRP tem equipas de formação e de escalões que já estão no Nacional, pronto, e por sua vez precisam de um pavilhão e têm que vir jogar ao pavilhão do Externato. Mas isso não estou a falar de que cada um tenha que ter o seu pavilhão, nada disso. Simplesmente não, tem que haver pavilhões que depois são distribuídos por coisa. Por exemplo, em Rio Maior era o pavilhão, o gimnodesportivo, que era o antigo, e o novo, o polidesportivo. Aquilo era uma guerra para se conseguir espaço, mas pronto, era o que havia disponível. Mas eu acho que isso, eu acho que não conheço as associações desportivas todas, não é? Mas eu penso que não há grande sobreposição de temas. E no que toca a desportivo, não há grande sobreposição de desportos. Por exemplo, não há um clube de ginástica na Benedita. Existem as aulas de ginástica pela junta, mas eles não vão a campeonatos. Pelo menos as minhas filhas, que eu saiba, não vão. Portanto, são coisas diferentes. Um clube
forma os jovens para terem as competências daquele desporto, não é? Para saberem jogar aquele desporto e levarem a campeonatos. Depois há outras, pode haver outras associações ou outra forma de ajuntamento, mas pode ter um objetivo um bocadinho diferente. Isso depois vai depender do que é que a pessoa quer. Quer ir mais para a parte da competição ou quer só aprender a fazer umas coisas? Pá. José, nós temos estado aqui a falar muito nas associações desportivas, mas também existem claramente outras. A Junta de Freguesia daqui da Benedita chegou a transformar o antigo espaço do Centro de Saúde da Benedita na Casa das Associações em 2020. Ora, aqui, à partida, não há espaço para alocar associações desportivas, mas sim outro tipo de associações. Portanto, eu pergunto se esta casa, se este edifício cedido pela Junta, se terá sido suficiente para contribuir? Eu não sei se é suficiente, eu moro ali ao pé, né? Eu acho que não tem assim a atividade que poderia ter, não sei, digo eu. Portanto, quem é que está lá? Está o Sorriso Amigo, não, está lá a Benedita Solidária, está lá a Associação de Pais, e está lá mais quem? Não sei. A Associação Empresarial da Benedita. Os Rotários, penso eu. O Rotary Club. O Rotary Club. Sim. No antigo Centro de Saúde. Sim, no antigo Centro. A Terra Mágica das Lendas também. Portanto, ainda estão algumas, mas... Sim, não sei qual é a frequência, qual é a taxa de utilização, mas enfim, é importante que esse espaço, se cederam espaços públicos como na escola primária a outras organizações, também penso que está muito bem localizar essas associações. Eu acho que as associações têm um papel importante, que criam beleza. Eu vi uma vez a Joana Carneiro, que é mestrina, ou maestra, como dizem alguns, que a música cria beleza nas pessoas. Eu acho que é muito importante as pessoas, com essa associação, criam um espírito de grupo, criam um sentido de pertença a uma comunidade. Eu, por acaso, não sou muito frequentador da igreja, mas quando vou lá, sinto que sou pertença de uma comunidade. Porque a gente anda por aqui uns com os outros, e cruza e tal. São fatores de bem-estar, trazem bem-estar às pessoas. São fatores de autoestima, porque há pessoas que se distinguem e estão muito contentes, conseguem uma medalha que seja, uma taça. Até o avô fica todo contente, não é? Promovem a saúde, porque são atividades físicas. Eu acho muito interessante e acho que o número para Portugal, 31 mil associações, não sei quantas pessoas, era interessante saber, não sei se alguém, se a Junta de Freguesia alguém, quantas pessoas se envolvem no CRP, no ABCD, no Hockey Clube Troquel, e também há aqui uma associação, que é a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários. Exatamente, também é uma associação. Pronto. É assim, e quantas pessoas se envolvem aqui? Acho que são umas centenas largas de pessoas, não é? Se cada associação 10, mas na Medita haverá 2.000 pessoas, não sei. São 5 milhões. Não sei se metade da população. Não sei se na Medita não haverá pelo menos 2.000 pessoas envolvidas nesta coisa toda. E os pais vão e depois vão deslocam-se e tal. Só critico é aqueles pais que ralham com os árbitros. É que eu não gosto disso. E que já se viu na televisão. E que historiadores também. Pronto, eu acho que a associação tem esse mérito. Eu penso que a Câmara agora tem um programa de apoio, não é? Esse programa que estava a falar. E é como diz, que há uns anos estavam muitas moribundas, porque a dinâmica de fazer um edifício é mais fácil. Depois gerir a situação é como criar uma empresa. Criar uma empresa é mais fácil depois sustentá-la, está a perceber? Mas assim, como te disseste muito bem, há muitas modalidades, entre as quais cada vez que há um evento nacional ou que há um campeonato. Entre nós aqui tivemos recentemente também a patinagem artística do CRP, quando trai muita gente, e a Benedita nota-se que tem muito mais movimento. Este fim de semana foi um campeonato nas piscinas, portanto isto envolve também a freguesia e as atividades económicas à volta disso, mexe com muita gente realmente. Agora, nota-se é que há várias modalidades, mas o número de pessoas envolvidas começam a ser limitados por tantas associações que existem. Porque houve um dia alguém que disse que se houvesse a teoria da especialização, digamos, Turquel, ponto, futebol 11, Beneditense e outro mais. Assim. Não, isto, por exemplo, em Troquel também há outras associações, também há futebol, mas pronto, mas isso não está em questão. A questão é haver condições para que as modalidades progridam e não que se mantenham aqui num sim e no não. Hoje vai haver, para o ano não vai haver, porque não sabemos se. Pronto, é isto que realmente
que pesa na responsabilidade social das Isso é um mecanismo da sustentabilidade. Deve haver aquilo que conseguir ser sustentável. O que não conseguir dá lugar a outros. É assim nas empresas, é assim na sociedade. Agora, isto é um mérito muito grande. Eu realmente estou mais na moda que eu nunca fui muito envolvido nisto. Peço desculpa, não é? Com a idade que tenho, mas eu sou nos bombeiros. Mas eu acho que tem um papel social importantíssimo. E se envolve estes números de pessoas é muito interessante, porque isso as pessoas ao fim de semana no fundo é família. Isto é coisa praticada em família. E os pais vão assistir, a família vai assistir. Eu acho que isto é um papel importante e tenho que reconhecer aqui todas as pessoas que são gerentes, gestores e responsáveis e pertencem à direção destas organizações, porque estão a fazer um bom trabalho. Muito bem, já a seguir vamos continuar a observar a Vila da Benedita e com a chegada da época natalícia vamos procurar saber o que os nossos comentadores têm a dizer sobre as necessidades do comércio local. Antes, vamos fazer uma curta pausa aqui deste lado do Oeste. Até já. Estamos de volta com a última parte do programa de hoje e saiba que também pode participar no debate. Escreva-nos a sua mensagem através do Facebook ou do Instagram do Paradoxo Local. Ao longo dos últimos anos, a última sexta-feira do mês de novembro tem sido apelidada de Black Friday, o que, numa tradução livre, significa Sexta-feira Negra. No fundo, é o dia que marca o início das compras natalícias e em que as lojas anunciam descontos inéditos. Este assunto podia levar-nos para a temática do consumismo, tendo em conta que passámos pela Black Friday na semana passada. Mas a questão que hoje colocamos em cima da mesa é outra. A época do Natal representa habitualmente uma oportunidade para o comércio local, mas será que ele tem conseguido tirar proveito suficiente dela? Por exemplo, com o objetivo de dinamizar a nossa vila e comércio, a Junta de Freguesia da Benedita retomou o Natal na Benedita, que acontece todos os fins de semana, desde o passado dia 1 e até dia 22 de dezembro, na Praça José Damasceno de Campos. Embora existam este tipo de dinâmicas, o comércio local continua a enfrentar a concorrência das grandes superfícies, que oferecem uma maior variedade, preços acessíveis e horários que se adaptam às nossas rotinas aceleradas. Apesar de servir como contributo para a economia local e de se destacar pela proximidade, o pequeno comércio tem vindo a enfrentar uma luta diária para manter as portas abertas. Esta não se trata apenas de uma questão económica, mas também cultural, social e até mesmo ambiental, arrisco-me a dizer, porque se as grandes cadeias tendem a centralizar lucros e a importar produtos, os pequenos negócios apostam nos fornecedores locais e em práticas mais sustentáveis. Sandra, pergunto-lhe até que ponto é que os consumidores beneditenses estão dispostos a pagar mais por produtos locais ou serviços mais próximos de si? Eu acho que até estão dispostos. Acho que pode não ser, podem não ir exclusivamente ao comércio local, mas eu acho que dentro da freguesia que há um espírito de ir àquilo que nos é mais próximo. Agora, é claro que se calhar depende do tipo de produto, não é? Não, mas por acaso acho que isso sempre houve assim um bocadinho. E aqui na nossa região já chegámos a ter mais, se calhar agora não tantos, arrisco-me eu a dizer, mas pergunto-lhe, ainda há problemas estruturais a dificultar o trabalho do comércio local? Por exemplo, falta de estacionamento ou os horários? Lá está, eu olho para esses sistemas um bocadinho diferente. Essa falta de estacionamento é só um pretexto porque não queremos andar 5 minutos, em vez de andarmos 5 minutos a pé, se for 1 minuto, melhor. Portanto, tem que ter estacionamento ali à porta. Aqui na Benedita, nós vamos em 10, 15 minutos a pé, vamos a muito lado, sem necessitar assim do carro, não é? Isto, às vezes, morar um bocadinho numa grande cidade ajuda a mudar esse chip. Mas também não nos podemos esquecer que a Vila da Benedita, aliás, não é a vila, mas sim a freguesia, ainda é... A freguesia sim, mas o comércio local não existe na freguesia toda, não é? Há muitas as terrinhas não têm esse comércio local. O que têm são os cafés e nem todas. Algumas que nem isso têm. Portanto, eu imagino... Ouvindo comércio local, estou a imaginar as lojas, aqueles supermercados de rua, estou a imaginar mais isso assim.
Perdi-me na pergunta, peço desculpa. Não, era mesmo se ainda tínhamos graves problemas estruturais, ou seja, falta de acesso. Pronto, lá está, eu vejo isso de outra forma. Eu acho que nós temos estacionamento e depois, para mim, depois entra em conflito com as questões de hoje em dia estão mais do que na boca do mundo, que é a sustentabilidade. Quer dizer, não faz sentido. Se queremos sustentabilidade, mas ao mesmo tempo queremos que venham mais de carro, não, é incoerente, não tem coerência, não é? Portanto, eu acho que não é uma questão por falta de estacionamento que as pessoas consomem menos no comércio local. Porque aqui na nossa vila não me parece que isso seja assim problema. Mas, por exemplo, eu falava aí na sustentabilidade e eu aproveito para fazer aqui uma ponte com eventos como a Black Friday, que não me parecem assim tão sustentáveis quanto isso, e perguntava-lhe se estas dinâmicas se podem realmente atrair consumidores para o comércio local ou se só vão fragilizar mais o setor. Eu acho que fragilizar só se o desconto, digamos assim, prejudicar o comércio local, não é? Mas eu acho que não. Ou seja, seria o Black Friday no comércio local ou no comércio local, não é? Sim, eu pergunto, ou seja, quais é que são os efeitos da Black Friday no comércio local, porque à partida as grandes superfícies terão uma maior margem de manobra para poder fazer grandes descontos. Sim, é verdade. Ok, já estou, pronto, é porque pode ser visto de várias maneiras. E se calhar, lá está, sendo uma Black Friday anunciada com não sei quanto tempo de antecedência, as pessoas preparam-se para ir fazer mais compras, não é? Porque quando eu acho que aquilo que não se consome no comércio local é quando nós vamos para fora um dia inteiro quase, ou meio dia inteiro, de propósito para comprar aquele tipo de coisas, não é? E aí aproveita-se esses momentos, mas não vejo que isso seja assim no ano inteiro, que isso seja um momento tão negativo para o comércio local, mas eu não tenho essa experiência de estar do lado do balcão. José, como é que o comércio local da Benedita pode competir com a conveniência das grandes superfícies comerciais? Que eu saiba, isso é uma questão de marketing e publicidade, ou seja, que eu saiba, há empresas que aparecem da Benedita no programa. Me chama o programa do Enecar, aquele programa que mostra o Somos Portugal. Não, do Fernando. Parece certo. Não. Agora é assim, a pessoa é muito induzida pela publicidade. Portanto, a Benedita é incontornável que algumas pessoas da Benedita não queiram Lisboa, Leiria, Santarém, o que é que seja. O meu pai costumava dizer, e eu gosto de dizer, já uma vez fiz uma tentativa de ter uma campanha sobre isso: compre Benedita, que o argumento de comprar Benedita alimenta pós-trabalho da Benedita. E não, chamam-lhe bairrista, chamam-lhe o que quiser, mas era muito importante que as pessoas gostassem de comprar Benedita. E isso significava que alimentamos pós-trabalho da Benedita. Então depreendo da sua opinião, dessa sua afirmação, que acha pertinente criarmos, por exemplo, um selo ou uma marca da Benedita. Se calhar, com Benedita, porque faz sentido. Agora, as pessoas têm que se habituar, isto é como tudo, a gente tem que se habituar às novas realidades. Estas empresas que dominam o mercado digital e que dominam o mercado publicitário normal, televisões, rádio, é evidente que não há escapatória. Eu próprio falo por mim, eu sou atraído por uma empresa grande que faz determinados produtos, não estou a falar de supermercado, mas de outras coisas. E o comércio local também tem que saber gerir, não sei se há uma associação do comércio local, há uma associação industrial, não é? O comércio local nunca funcionou, ou raramente se encontraram, ou... Mas as pessoas, pronto, cada um, assim, isso é o sinal dos tempos, não é? O homem e as suas circunstâncias, e as pessoas, o negócio e as suas circunstâncias. Ter uma loja aberta na Benedita há 50 anos não é o mesmo que ter hoje. Porque as pessoas, e via o seu Tito Troquel, que era muito famoso, as pessoas iam ao seu Tito, que vendia panos, e panos que até se faziam fatos, não é? Hoje já não se trabalha esse tipo de negócio. Eu acho que as pessoas que estão no negócio e querem sobreviver com o negócio têm que se adaptar à realidade. Portanto, agora, é muito bom, se quiserem fazer um programa desses, compre Benedita,
E vale a pena comprar Benedita, não é? Eu vejo, por exemplo, eu sou fã de sapatos, não é? Mas há muita malta, mesmo donos de fábricas, que usam ténis, que não são os que os fazem. Eu acho que a malta da Benedita usa sapatos, acho eu, não sei. Pelo menos estava a promover um produto que é um dos principais setores da Benedita. É assim, eu acho que as pessoas também têm um orçamento para gerir e cada um sabe de si. Agora, diga. Mas iniciativas, por exemplo, como a da Junta de Freguesia, esta do Natal na Benedita, conseguem realmente impactar no comércio local? Não, isso faz parte de uns planos que as pessoas não quer dizer que é festas e bolos, não é? Circo, festas e bolos, e pão e circo e tal. Eu acho que a conhecer. Sim, é importante que façamos isso, não tem. Portanto, isso eu faço. Meia dúzia de conselhos agarram nisso e depois os outros vão todos atrás. Portanto, há conselhos que lideram bem esse tipo de situação. Não me parece, até para as árvores, parece-me bem, porque estão lá, as árvores são feitas por escolas, a própria Universidade de Sérnia, acho que tem lá uma árvore daquelas de Natal. Tudo bem, acho que bem, que se animem. Ao menos dinamiza a vila. Não, eu acho que dá visibilidade, não é? A quem se inscreve e a quem consegue ter lá o stand, dá sempre alguma visibilidade. E no fundo é isso. É um bocado isso que se procura também. Nuno, o nosso comércio local, ele consegue atrair consumidores de fora que venham comprar na Vila da Benedita? Consegue atrair, mas lá está, eu tenho a minha opinião própria. Eu próprio, aqui em 2013, fiz uma candidatura onde nós apelávamos realmente a que fosse criado um símbolo que marcasse a Benedita no seu todo. Ou seja, esta coisa que ele falou do Compro Benedita era um símbolo agrupando as melhores marcas que nós temos, as marcas internacionais que nós temos na Benedita hoje, que elas próprias falam por todos nós lá fora, e isso faz com que realmente nós consigamos, e a Benedita consiga acompanhar essa parte do marketing e essas coisas todas. O que é certo é que realmente ninguém falou disto, e nós falamos nisto na altura da Benedita, o porquê, e nós vimos que abriu uma grande superfície agora recentemente, sinal de que realmente a Benedita ainda aparece nos números económicos e estatísticos capazes de atrair para aqui grandes superfícies. Neste caso passa publicidade o continente. Ele próprio usou uma dos maiores motores de desenvolvimento e de comunicação da nossa freguesia, que foi o IC2, ou seja, uma das placas dos outdoors que eles utilizaram foi o IC2, e nós focamos muito no IC2 porque passam em milhares de pessoas, onde lamentavelmente é isto que acontece realmente, é mais conhecido o Bigodes do que propriamente a Benedita, é mais conhecido as grandes raparigas do que propriamente a Benedita. Porquê? Porque passam milhares de pessoas e essas milhares de pessoas levam na sua comunicação, na sua informação, as casas estão à beira da Nacional 1, e a Benedita não se consegue promover na Nacional 1. Nós propunhamos um outdoor à entrada e à saída, do sentido de dizer assim: bem-vindo à Benedita, sabe que aqui são feitas as botas para a Rainha da Dinamarca? Sabe que aqui são feitas as melhores facas utilizadas pelos melhores chefes em Portugal? Sabe que aqui são feitas as marroquinarias que vão apoiar? Tudo isso era uma marca que devia ser divulgada e falada e promovida na principal meio de comunicação que nós temos aqui, que é o IC2, onde continua a passar milhares e milhares de carros. Veja-se os negócios que abriram a posteriori, sempre ao lado do IC2. Esse sim é o comércio que consegue, é o comércio local que se consegue afirmar. Agora, o comércio local da freguesia é difícil de se afirmar por esse motivo próprio que tu falaste do estacionamento. Todos nós, embora a Sandra diga que temos que andar a pé, é verdade, eu ando muito a pé, caminho muito a pé, mas todos nós, quantas vezes é que circulamos à volta da Benedita à procura de um estacionamento, e se não encontrar, sabe o que é que vai acontecer? Vamos às grandes superfícies porque tem um estacionamento. Eu, inclusive, esta semana estive aqui a falar com colegas meus que também temos comércio local, entre os quais o antigo presidente da Junta, o João do Rul, afirmou num ato, não sei qual é, se foi pensado ou não, se foi simplesmente dito cá para fora, que a Benedita devia ter parquímetros. E eu estava na Assembleia de Freguesia quando ele afirmou isso, disse: João, antes de metermos parquímetros, vamos fazer um teste. Vamos pedir aos lojistas todos
que deixem de trazer o carro para a frente das suas próprias lojas, e vamos falar com os professores e os trabalhadores do externato para eles próprios também estacionarem fora, e vamos ver a necessidade que nós temos. Começa a ser muito pouca a nossa necessidade de estacionamento, tendo em conta que os lojistas têm que pensar que os estacionamentos à porta da sua porta tem que ser para os clientes, não pode ser para eles próprios. Isto é um dos fundamentos que eu vejo que realmente a Benedita peca nesse sentido, e nós vemos que a própria Junta de Freguesia criou bolsas de estacionamento, rapidamente ficaram cheias, mas estão lá carros que passam lá o dia todo. É um sinal de que são de pessoas que vêm trabalhar para ali, portanto elas próprias podem. Eu já falei nisso várias vezes. Na Dinamarca, a cultura de quem chega mais cedo deixa o carro mais longe, que é para quem vem mais tarde consiga chegar a tempo horas ao trabalho. Na América, os estacionamentos das grandes empresas são geridos conforme a antiguidade na empresa, ou seja, quem mais velho consegue andar menos, desloca-se mais lentamente, estaciona mais perto. Isso se vê, portanto, isto é um ato. Agora, falando abertamente, eu também já fui do tempo, agora recente, em que a própria, não foi a Associação de Comércios, porque os comerciantes da Benedita estão todos os costas voltados uns para os outros, não há uma associação de comerciantes, os empresários também, também não sei se há, se não há. O que é certo é que de vez em quando há alguém que faz um evento, mas o que é certo é que houve um conjunto de 5 ou 6 proprietários de lojas que se uniram e fizeram aí no Natal, meteram uma charreta, andar à volta com o Pai Natal vinha. Isso porquê? Porque eles próprios mantinham os seus negócios abertos. Aquilo que nós vemos da freguesia é bem-vindo, não estou a dizer que não tenha que ser feito, pelo contrário, acho que é muito bem-vindo, mas tinham que cativar o comércio local a estar aberto naqueles horários, nem que fosse com um horário especial de envolvimento também com aquele acontecimento que acontece ali na praça, e realmente faz muito bem, e para marcar o Natal, porque muito mal era, nós estamos a falar da maior freguesia do Concelho de Alcobaça a nível de população e a nível de comércio, provavelmente é a segunda, que não tivesse um Natal para conseguir manter cá os beneditenses. Isso era mesmo muito mau. Uma das coisas que eu também chamo a atenção, um conjunto, na altura, 3 ou 4 cabeleireiros que apareceram novos, foi uma dos novos negócios que apareceram quase em massa, foi cabeleireiros para homens e para senhores. Eles próprios fizeram uma noite que era, chamavam uma noite em que tinham música de DJs nos salões de cabeleireiro, aquilo cria uma envolvente, e sim é criar envolvente com o comércio e com os eventos locais. Aquilo que nós vemos realmente é a Junta de Freguesia com toda a boa vontade faz aquele evento na praça, mas não arrasta consigo o comércio local. Só para terminar, nota-se realmente que a Benedita, a parte do comércio está a cair um bocado, lá está, as pessoas vão para fora por falta de de preço ou de quantidade ou de disponibilidade, mas o que é certo é que vão para fora, para as grandes superfícies, e o que é certo é que o nosso comércio local aqui começa a definhar um bocadinho, e isso é mau. A Benedita tem uma falta de uma coisa que eu posso chamar aqui, já falei nisso noutros sítios, a Benedita Business Showroom. Ele falou aqui, muito bem, que faz sapatos e para a polícia inglesa e não sei o quê. Era muito interessante que a Benedita tivesse, não digo um museu, um showroom, onde a pessoa até podia não ver venda, era só para ver. As pessoas viam e tal, e depois há fábricas que têm venda ao público, e depois lá podia estar a indicação para não ter pessoas ali presentes, que isso custa dinheiro, pá. Acho que a Benedita devia ter, e a Junta de Freguesia podia ajudar a promover um Benedita Showroom. E fica a proposta. Antes de fecharmos o programa de hoje, rapidamente vamos ainda passar pelas vossas notas finais e voltamos à mesma ordem. Começamos pela Sandra. Notas finais de hoje? Só tenho aqui uma em relação ao destacável do Nuno. Uma boa parte dos motivos do cancro tem muito que ver com os nossos hábitos, não é? Por exemplo, aquele caso que tu referiste não é um hábito negativo, não, mas se calhar havia algo da nossa vivência que nos estava a afetar. Portanto, o nosso estilo de vida afeta grandemente a nossa saúde, e muitas vezes, como é uma coisa muito diversa, e por isso é que é tão difícil para perceber onde é que está realmente a raiz do cancro, por exemplo. É múltipla.
José, notas finais? Sim, eu queria deixar aqui, porque mandei, pus lá no nosso site, ao nosso WhatsApp do nosso grupo, sim, o poema do Menino Jesus. Pesquisa no YouTube, que é uma maravilha, um poema de Fernando Pessoa, e depois cantado com a Maria Betânia, acrescenta outra maravilha. Eu vou pedir à Sandra para ler aqui um pouco. Quer ler? Sim. Um dia que, portanto, isto já é umas frases abaixo. Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar, ele foi até a caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo ele se criou eternamente humano e menino. E com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Mas rapidamente. Sim. Pronto, ele ri dos reis e dos que não são reis e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Depois ele adormece, eu levo-o no colo para dentro da minha casa, deito-o na minha cama, despindo-o lentamente, como seguindo o ritual todo humano e todo materno. Até ele estar nu, ele dorme dentro da minha alma. E fica assim. Agora passamos a última nota. É só para lembrar que este fim de semana há aqui um derby na Benedita, que é entre o Beneditense e o Alcobaça, e também para lembrar que realmente as nossas panificadoras e pastelarias cá do sítio estão todos parabéns, porque cada uma tem tentado a conseguir prémios a nível nacional, como o melhor bolo rei, o melhor bolo rainha, o melhor trança. É um orgulho sermos beneditenses e estarmos a ouvir estas notícias. Eu próprio frisei quando fui ao Preço Certo, disse mesmo isso. Sou da terra da Boa noite, obrigado, até à próxima. É assim mesmo que chegamos ao fim de mais um Paradoxo Local com Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Ralheiro. Temos encontros marcados na próxima semana, na próxima terça, às 22 horas, com uma nova análise do outro lado do Oeste. Até lá, fique bem. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditefm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.